Muito bem, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Engenharia de Telecomunicações. Eu sou o professor Rodrigo Porto Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nesta aula falaremos sobre a profissão de engenharia e sobre o profissional de engenharia. O que é engenharia? Antes de tudo, o que não é engenharia? Engenharia é diferente de ciência. A ciência busca descobrir e complementar o funcionamento da natureza e do universo. A pergunta que é mais atribuída à ciência é por que acontece? Como acontece? Qual o mecanismo que explica dado fenômeno? Como a natureza pode ser descrita e compreendida? Tá? A engenharia tem uma pergunta diferente. A engenharia vai perguntar como fazer, como construir, como desenvolver, certo? No sentido da criação de produtos, serviços, dispositivos, obras, sistemas, redes que beneficiem a humanidade de alguma forma. No caso de telecomunicações, permitindo a gente ampliar as nossas capacidades bastante limitadas de nos comunicarmos apenas usando o nosso corpo e os nossos sentidos. Tá? Podemos dizer que a engenharia busca o domínio das forças da natureza para melhorar a qualidade de vida do homem. Então a engenharia usa a ciência como ferramenta, o conhecimento científico como ponto de partida. Essas forças da natureza são, em essência, o conhecimento científico. Tá? No caso de telecomunicações, a gente usa, por exemplo, o fenômeno da luz, que é um tipo de fenômeno eletromagnético. As ondas de rádio, que da mesma forma são um fenômeno eletromagnético. Né? Para dar um exemplo mais voltado aqui para a nossa profissão de engenheiro de telecom. Tá? Os projetos de engenharia, em geral, possuem restrições técnicas, normativas, econômicas, sociais e éticas. Tá? Vocês provavelmente esperariam restrições técnicas, mas há todas essas outras quatro aqui. Ou seja, o engenheiro ele vai precisar aplicar o bom senso no sentido amplo. Ele não é apenas um técnico. Porque os seus projetos vão servir à sociedade. E ao servir à sociedade, vão interagir com seres humanos, com interesses, com princípios também sociais e éticos. Certamente, restrições econômicas, porque nenhum projeto tem orçamento infinito. Né? E restrições legais, que nós vamos ver mais à frente um pouco. Em resumo, a engenharia gera tecnologia. O avanço tecnológico ele é um casamento do conhecimento científico com a transformação em aplicações, em produtos, serviços, bens, dispositivos, como eu falei antes, que é a própria tecnologia. A tecnologia, portanto, é o uso de todo esse conhecimento de uma forma a gerar todos esses elementos que eu citei em benefício da sociedade. Então, a engenharia está intimamente ligada à tecnologia como a mãe da tecnologia. Vamos pensar agora na pessoa do engenheiro. Né? E aqui eu coloco para vocês pensarem um pouco. O engenheiro é o quê? Do ponto de vista de características pessoais, de gostos pessoais, né? De afinidades, preferências, características. Pensem aí alguns segundinhos, anotem. Essa pergunta, obviamente, não tem uma resposta única. Eu vou colocar algumas ideias aqui que, na minha experiência, vendo os alunos, eu percebo já nos alunos de graduação essas características. Mas fiquem à vontade para vocês exercitarem um pouquinho a imaginação. Parem o slide, pensem um pouco e voltem em seguida. Vamos lá, vamos ver aqui a lista que eu coloquei de características dos engenheiros. Engenheiros, engenheiras, né? Sintam-se todas as meninas também contempladas aí no pronome masculino. Gosta de matemática e ciências, ou seja, tem facilidade ou pelo menos não tem aversão a essas disciplinas que são fundamentais. Ciências principalmente, falamos da física. Né? Tá? Gosta de entender como as máquinas funcionam.
O engenheiro também tem uma certa curiosidade, tá? Assim como o cientista, de entender o funcionamento, mas aqui seria mais de máquinas, equipamentos, do que propriamente de fenômenos da natureza, ok? Então, às vezes, a gente desmonta um equipamento para ver como ele funciona, né? É o que a gente também chama de engenharia reversa. Entender como um equipamento pronto funciona para poder ser capaz de construir por conta própria, né? Gosta de otimizar as coisas, de pensar em formas melhores, ou mais baratas, ou mais rápidas, de se fazer algum serviço, de se desenvolver algum produto. Precisa ser perseverante por conta dos desafios da profissão, vocês já vão sentir no próprio curso de graduação, e aquelas restrições que eu falei antes, técnicas, normativas, econômicas, sociais e éticas, criam situações em que o engenheiro precisa ter perseverança para encontrar boas soluções e criatividade, naturalmente, também para encontrar essas boas soluções, encontrar boas tecnologias e fazer a nossa sociedade avançar nesse quesito. Me perguntam muito a diferença entre técnico e engenheiro. Tá? São duas profissões complementares. Tá? O técnico eu vejo como sendo o profissional que faz a operação e a manutenção de sistemas, equipamentos e redes já existentes. Ok? Então, o técnico ele é responsável para que, por exemplo, uma rede de telecomunicações esteja funcionando adequadamente dentro dos seus parâmetros. E se houver alguma variação, algum problema, ele é o responsável por ir fazer a manutenção para que essa rede volte a funcionar adequadamente. O técnico também pode, naturalmente, a partir da sua experiência e do seu conhecimento, oferecer treinamento para a formação de outros técnicos. Tá? O engenheiro ele tem atribuições um pouco mais, não diria complexas, mas mais abrangentes que o técnico. O engenheiro, por exemplo, ele pode ser o supervisor de um time de técnicos. Tá? Quando a gente fala um supervisor, envolve conhecimento técnico, mas vai envolver outros elementos que a gente vai falar um pouquinho ainda mais numa aula chamada de gestão de projetos mais à frente. Habilidades, vamos dizer assim, mais vinculadas à administração, né? À liderança de equipes que complementam o conhecimento técnico. O engenheiro também é responsável por avançar a tecnologia, ok? Então, o engenheiro ele tem o trabalho também de projetar novos equipamentos, ou fazer projetos mesmo de redes com equipamentos existentes. Tá? Então, desenvolver novas tecnologias ou projetar sistemas e redes com base na tecnologia atual. Tá? Mas você vê que é a dimensão criativa da engenharia. Tá? E também otimizar o que já existe. Né? Enquanto o técnico faz a manutenção, ou seja, coloca uma rede, um sistema funcionando conforme o previsto, o engenheiro pode pensar em formas de fazer melhor, mais barato, mais rápido, com mais eficiência, por exemplo. Tá certo? São duas profissões que se complementam, tá certo? É possível que o técnico recém-formado tenha um conhecimento prático maior que o de um engenheiro recém-formado num equipamento específico, numa tecnologia já existente específica, é possível, e isso não tem nenhum problema. É porque o engenheiro ele está preparado para aprender a desenvolver e projetar equipamentos de todas as tecnologias, grosso modo. Tá? Ou seja, uma competência mais abrangente, tá certo? Mas as duas profissões são importantes e certamente um bom sistema de telecomunicação, uma boa rede de telecomunicação, não existirá sem bons engenheiros e bons técnicos. Eixos de carreira da engenharia. O engenheiro pode ser muitas coisas, no sentido de profissões escolhidas para exercer quando graduado. Tá? O engenheiro pode atuar em ensino e pesquisa, em universidades, institutos, centros de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas. Né? Nesse eixo aqui, principalmente em se tratando de pesquisa, o engenheiro vai atuar mais diretamente na pesquisa de novas tecnologias, mais do que em usar as tecnologias já existentes. Tá? O especialista técnico, que seria para isso que vocês, em princípio, estão se formando,
ou seja, atuar profissionalmente no mercado como engenheiro de telecomunicações, aplicando os conhecimentos que vocês vão acumular aqui no curso e as experiências que vocês vão acumular também nos seus estágios e futuramente nas empresas. Tá? Grandes empresas, desenvolver projetos técnicos, prestar consultoria técnica e também eu incluo aqui a agência reguladora, a gente já falou antes sobre isso, como uma opção interessante também de aplicar os seus conhecimentos técnicos no ambiente da regulação do mercado. O engenheiro pode ir numa direção mais de atuar como um administrador, tá? Gerenciando projetos, realizando atividades de vendas altamente especializadas, né? Vendas sofisticadas de equipamentos sofisticados que requerem conhecimento técnico especializado, realizando consultorias empresariais, no sentido de organizacional, consultorias organizacionais, né, para qualquer empresa, para empresa de qualquer setor. Okay? Também o conhecimento matemático do engenheiro é muito útil no sistema financeiro e é também um caminho trabalhar em corretoras de valores, bancos e similares. E por fim, o engenheiro pode não querer ser empregado, ele pode querer ser dono da sua própria empresa, iniciando como pequena empresa, como startup, se vinculando a uma incubadora de empresas ou mesmo a empresa júnior ainda no curso de graduação. É um caminho cada vez mais natural dos engenheiros também buscarem a sua própria autonomia profissional abrindo empresa. Vale ressaltar que a engenharia de telecomunicações está dentro de uma grande área que a gente chama de TIC em português, Tecnologias da Informação e das Comunicações. Tá? Eu listo aqui algumas profissões irmãs ou primas da engenharia de telecomunicações, como a engenharia eletrônica, engenharia de computação, engenharia de software, ciência da computação e sistemas de informação. Tá? A eletrônica de computação mais imediatamente próximas, né? Porque telecomunicações hoje sempre foi, mais do que nunca também a aplicação de eletrônica para um fim específico de telecomunicações, assim como também a aplicação de sistemas computacionais para o fim específico de telecomunicações. Vocês poderão eventualmente atuar, né, se acumularem conhecimentos, experiências, futuramente um curso de especialização que complemente a graduação, se for o caso, vocês podem atuar em alguma dessas outras profissões também. Vale a pena ressaltar que a engenharia é uma profissão regulada por lei. Nem todas as profissões têm regulamentos legais. A exemplo da engenharia, você tem a medicina e a advocacia, por exemplo. São duas profissões que também são regulamentadas por lei. O que significa que a engenharia está colocada num patamar de profissão muito importante também. Apenas as profissões, digamos assim, que têm uma importância grande para a sociedade, são regulamentadas. No caso, existe a lei de 1966, que está colocada aqui, tá? Que tem os princípios gerais da atuação profissional do engenheiro. E existe um sistema chamado Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, que é constituído de uma série de conselhos regionais em cada estado. Então, aqui no Ceará, por exemplo, há o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, seção Ceará. Tá? O CONFEA é responsável por emitir resoluções que põem em prática os princípios dessa lei, também atualiza uma profissão, um exercício profissional. Tá? E o CREA, no âmbito mais regional, é o responsável por fiscalizar essas resoluções e esse exercício legal da profissão. Tá certo? O objetivo final de regular uma profissão dessa forma é garantir que a sociedade receba serviços de qualidade e com segurança. Ou seja, que os profissionais que vão prestar serviços de engenharia têm, de fato, os conhecimentos, as habilidades para prestar um serviço de qualidade e seguro para o consumidor. Com isso, a gente pode também ampliar o rol de responsabilidades do profissional de engenharia. A principal responsabilidade de um engenheiro é a sua responsabilidade técnica, tá? Ou seja, aplicar os seus conhecimentos e as suas habilidades, os mais atuais, da melhor forma possível, de maneira a entregar o serviço, o produto, o projeto,
com a melhor qualidade possível, máxima segurança, respeitando todos os normativos, certo? Ou seja, aplicar a sua própria formação de engenharia da melhor maneira possível no exercício profissional. Mas essa não é a única forma de responsabilidade. Você tem também, no âmbito da justiça, a responsabilidade civil e penal. Então, toda vez que você faz um projeto, executa uma obra, desenvolve, implanta uma rede, se isso tiver eventualmente consequências negativas, causar prejuízos materiais, ou, quiçá nunca aconteça, causar vítimas, seja fatal ou com graus variados, né, de consequências físicas, você pode, então, responder civilmente ou penalmente em função do tipo, né, de ocorrência. A responsabilidade civil normalmente se limita a indenizações materiais, financeiras, né? A responsabilidade penal é que pode levar um cidadão, eventualmente, ao sistema penitenciário. Você também, se você for um empregador, tiver empregados, tiver uma empresa e tiver empregados, você naturalmente tem uma responsabilidade de seguir as leis trabalhistas do Brasil. E se você for empregado de uma grande empresa, no serviço público, por exemplo, também você tem a obrigação de seguir uma série de regras próprias de comportamento, de condução da sua atividade profissional dentro daquela empresa. Tá? A responsabilidade administrativa é aquela que pode, então, lhe punir no âmbito da empresa em que você trabalha, no limite, podendo chegar à demissão. Finalmente, falar aqui de uma visão geral do que você precisa para atuar profissionalmente em engenharia. Eu coloco aqui 3 esferas: uma esfera mais restrita de conhecimento, uma esfera intermediária de competências e uma esfera mais ampla de valores. Vamos lá. Então, a primeira esfera é a esfera do conhecimento. Né? O conhecimento é o saber, né, como substantivo, né? Os conhecimentos que você vai acumular, digamos, isoladamente, em tópicos, em especialidades, né, com as suas experiências, com seus estudos de graduação e outros cursos que você possa fazer. Né? E aqui tem uma lista de coisas que o engenheiro pode ou deve saber, não necessariamente todas ao mesmo tempo, né? Podem haver sempre áreas em que você tem mais experiência ou mais especialidade. Mas vocês vão ver que os termos aí, né, se for em caso, vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida com calma, mas são termos sobre especificar equipamentos, planejar redes e sistemas, fazer projetos, né, operar redes de televisão, de comunicação de dados, de computadores, garantir uma segurança de informação, ter conhecimento sobre segurança da informação, ter conhecimento sobre como se gerencia uma empresa, de telecomunicações principalmente, né? Ter método, visão de inovação, tá? Ou seja, um saber do que é importante em engenharia, né? E onde esses conhecimentos podem ser sempre consultados ou buscados, e o saber mesmo que você já internalizou, né? Um conhecimento já que você já dispõe aí na sua cabeça pelo tempo de uso, de experiência, pelos estudos que você fez. Então é o saber os mais diferentes assuntos e tópicos da engenharia de uma maneira tópica, né? Ou seja, eu sei isso, eu sei aquilo, eu conheço isso, eu conheço aquilo. A competência, eu poderia dizer que a competência é o saber fazer. A competência, basicamente, é a integração dos múltiplos conhecimentos para resolver problemas concretos. Então, o saber é você conhecer, digamos, simplificando muito, você conhece a teoria, na competência você põe em prática. Tá certo? Você integra vários conhecimentos, porque um problema concreto, muitas vezes, não é um problema só tópico, né? Ele envolve várias questões. Eu já falei antes, por exemplo, da questão das restrições econômicas, sociais, ambientais. No slide anterior não tinha a referência à restrição ambiental, mas isso é muito importante hoje. Né? Então, você vai integrar o conhecimento técnico em si, na resolução de problemas técnicos, e vai integrar esse conhecimento técnico totalizado também
aos aspectos humanísticos, sociais, éticos, ambientais, tá bom? Visando resolver problemas concretos, propor soluções para problemas concretos, tá certo? Levar em conta a viabilidade econômica, que é uma parte importante, tá certo? Começar a pensar em um problema concreto, novas tecnologias que estão surgindo que poderiam resolver aquele problema ou dar uma solução para aquele projeto e liderar o trabalho em equipes. Aqui aquela competência de gestão começa a aparecer mais. Porque para saber fazer, muitas vezes você não vai fazer só, você vai fazer em equipe, tá certo? Então, liderar as equipes, comunicar-se bem, você vê que começam a surgir competências de um outro, quer dizer, um saber fazer, um conhecimento agregado ao saber fazer, a prática, a experiência e a resolução de problemas concretos. Tá? Se a gente fosse fazer uma analogia muito simples e limitada sempre, como toda analogia, se a gente fosse pensar numa língua estrangeira, o inglês, por exemplo, o conhecimento de inglês te permitiria, vamos dizer, ler um texto em inglês, ok? Você teria conhecimento de gramática, de vocabulário, suficiente para ler um texto em inglês. Tá? A competência em inglês seria você falar inglês. Você precisa conhecer o vocabulário e a gramática? Precisa, senão você não vai falar bem, não vai falar direito. Mas você precisa saber falar, construir sentenças, escutar, né? Aplicar na prática esse conhecimento de vocabulário e de gramática de uma maneira integrada. Tá bom? Então, saber inglês é uma coisa. Se você souber falar inglês, a gente poderia dizer que você tem uma competência em inglês. Finalmente, nós vamos para a esfera mais ampla, digamos assim, que compõe uma dimensão de atuação profissional, aí não só do engenheiro, mas de qualquer profissional, né? Que são os valores. Não? Valores pessoais que você acredita, professa e pratica. Tá certo? Queria que vocês pensassem um pouco quais são os valores, né, que vocês acreditam e que vocês praticam, os valores que vocês esperam que as outras pessoas no âmbito profissional, né, pratiquem. Tá? Então aqui nós estamos falando muito mais da relação entre as pessoas, porque de qualquer maneira, digamos, você é um engenheiro, está prestando serviço para um cliente, há uma relação, e nessa relação, inevitavelmente, há valores que estão subentendidos e implícitos, mesmo que não se diga explicitamente. Por exemplo, um valor que eu acho que ninguém vai discutir numa relação profissional, a honestidade. Né? Acho que não há o que discutir. Você vai prestar um serviço para um cliente, tem que haver honestidade das duas partes. Seja no cumprimento do projeto, seja nos pagamentos, né, no cumprimento de contratos, né, tá bom? Vocês conseguem pensar em outros valores que vocês acham importantes, seja como pessoa humana, na sua relação mais geral, né, com outras pessoas, e também mais especificamente no ambiente profissional? Parem o vídeo aí alguns segundos, anotem aí algumas ideias e na sequência eu apresento alguns exemplos, obviamente isso tem um lado pessoal inevitável, mas eu acredito que são exemplos bastante consensuais, né, de valores esperados na relação profissional da atuação do engenheiro e de outras profissões. Então vamos lá. Quais foram os valores que eu listei aqui? Responsabilidade, solidariedade, tolerância, respeito, honestidade, humildade, justiça e rigor profissional. Tá? Ok? Acho que até dispensa a gente estar tentando definir cada um desses valores. São coisas tão básicas, né? Que a gente intuitivamente sabe do que se trata. E isso são valores que vão guiar a nossa atuação, mas principalmente também a nossa relação, seja com o cliente, seja com o subordinado, seja com superiores, seja com a sociedade em geral, quando a nossa atuação tiver um impacto mais amplo, né?
Então vai desde coisas como a humildade, quer dizer, uma forma de se pôr sabendo o seu lugar, sem abrir mão do seu valor, mas também sem querer diminuir, né? Eventualmente uma pessoa que você julgue menos preparada, menos experiente, né? Ao mesmo tempo, o rigor profissional requer que você, se precisar fazer uma correção, chamar a atenção de um subordinado seu que não atuou da melhor maneira possível, o rigor profissional pede, e a honestidade também pedem que você faça essa correção e chame a atenção desse colaborador seu, preferencialmente de forma privada, né? Para que exatamente você não crie a humilhação. Né? Esses valores eles concorrem entre si na busca de um equilíbrio. Né? A tolerância, você poderia tolerar um primeiro erro, um erro, digamos, esperado, dentro do esperado para um engenheiro recém-formado, que não tem toda a experiência, por exemplo. Né? Enfim, o respeito às pessoas. Esses valores eles estão muito imbricados e eles formariam, digamos, uma postura profissional que acaba sendo admirada se você conseguir seguir por esse caminho desses valores. Tá bom? Vocês pensaram em alguma coisa a mais? Diferente? Conversamos na aula síncrona sobre esse assunto e sobre todos os outros tópicos que são fascinantes, né, que vão descrever os aspectos formais, legais e também de postura profissional que estão relacionados à profissão de engenharia. Tá bom? A gente fica por aqui e conversamos mais na próxima aula ao vivo. Até a próxima.